Oi, meus irmãos, mais uma vez eu estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus para você. Eu espero que essa palavra frutifique em seu coração, assim como ela frutificou no meu coração. Nós estamos vivendo dias agora de Pentecostes, né? Foi a promessa que Jesus deixou aos seus discípulos, que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que o Espírito Santo descesse e estivesse com eles por toda a vida. Então, esse Espírito Santo desceu e eles foram transformados por ele. Assim como nós também, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem residir em nós e nós cada dia mais nós somos transformados por ele e cada dia mais nós mudamos as nossas vidas, as nossas atitudes, para que Deus possa realmente nos usar como instrumento dele, para que Deus possa, através de nós, ganhar vidas para ele, que é o que ele mais quer. Mas vamos começar hoje. O tema que eu dei para essa passagem foi: quando o Espírito Santo desce, a missão começa. Texto básico que nós vamos ler hoje está em Atos 2, de 1 a 47. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele ligou diretamente o poder do Espírito Santo à missão. Lá em Atos 1:8 fala o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, né? Em Atos 2, vemos o cumprimento dessa promessa. Mas não foi apenas um momento de avivamento. Foi o nascimento da igreja missionária. O Espírito Santo veio como um propósito: capacitar a igreja para alcançar o mundo todo. A pergunta que eu tenho para mim e para você é: será que estamos vivendo o Pentecostes apenas como uma experiência ou também como um chamado? O Espírito Santo, a primeira coisa que eu quero deixar com vocês aqui, o Espírito Santo, ele veio e reside em nós quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Para que ele está aqui? Para realmente nos impulsionar a levar essa palavra, para nos capacitar, porque de nós mesmos nós não podemos, meus irmãos. Eu não posso levar a palavra, como nós vamos ver aqui, algumas partes que eu separei, como Pedro e os outros discípulos, que antes de conhecer e realmente viviam com o Senhor Jesus, mas não tinham o Espírito Santo. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles foram testemunhas. E nós devemos ser essas testemunhas para um mundo que está aí perdido, sem conhecer o Senhor Jesus. Lá em Atos 2, de 1 a 4, fala o seguinte: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, a primeira coisa, o Espírito Santo é derramado para impulsionar a missão. Nós vemos isso. O Pentecostes não foi um evento isolado para causar emoções. Línguas foram dadas para comunicar o Evangelho às nações. A descida do Espírito Santo não foi o fim, mas o começo da obra missionária. Quem é cheio do Espírito Santo não fica parado, é movido a ir, a falar e a compartilhar.
Segunda coisa que eu quero deixar com os irmãos é a mensagem missionária. É clara, poderosa e centrada em Cristo. Atos 2, de 14 a 36. Nós vamos ler, porque nós precisamos entender o que foi deixado para nós. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel diz. E isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês sabem muito bem, Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue na mão de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, aleluia, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque ele estava ao meu lado direito, para que nada me deixasse abalado. Por isso, o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar, cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isso, meus irmãos: eu preciso falar claramente a vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi elevado para sentar ao lado direito de Deus e o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito Santo, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou:
o Senhor Deus disse que ao meu Senhor, sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Sinto muito, nós estamos lendo esses trechos bíblicos, mas é para você saber que como foi o Pentecoste, por que o Senhor fez esse dia tão importante para as nossas vidas, né? Então, Pedro, antes era quê? Tímido, agora pregava ousadamente. Antes tinha negado Jesus 3 vezes e falou que não conhecia Jesus. Agora o foco não era ele, não era Pedro. O foco da pregação é Jesus crucificado e ressurreto. A mensagem transcende culturas. Lá em Atos 2, de 5 a 12, estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós os ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Media, do Alão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. Como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mostra pessoas de várias nações ouvindo em suas línguas. A missão, meus irmãos, não é sobre estilos ou métodos. É sobre levar Cristo às nações com clareza e poder. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui, como eu falei para os irmãos, é por que veio, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a primeira coisa. É derramado para impulsionar a missão. A segunda coisa que nós vimos, a mensagem missionária é clara, poderosa e centrada em Cristo. E agora nós vamos falar sobre o terceiro ponto, que fala o seguinte, meus irmãos: a missão gera frutos, salvação e multiplicação. Lá em Atos 2, 37, 47, fala o seguinte: quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase, meus irmãos, 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. Por isso, todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos que criam estavam juntos e
unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas. Partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então, meus irmãos, Pedro era, como eu já falei, Pedro era uma pessoa completamente medrosa. Os discípulos estavam ali trancados com medo, mas eles obedeceram a Jesus, que falou: voltem para Jerusalém e me esperem, que eu vou cumprir a promessa. E a promessa foi cumprida. O Espírito Santo foi derramado neles e eles começaram a pregar e não tinham mais medo. Por quê? Porque eles receberam poder. Nós precisamos desse poder para pregar a palavra, para estar salvando vidas, sendo instrumentos de Deus para salvar. Como nós vimos, 3.000 almas se converteram em um só dia, meus irmãos. Eles formam uma comunidade viva e generosa e discipuladora. O verso 47 diz: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Nós só somos instrumentos do Senhor. Quem acrescenta, quem multiplica, quem faz é o Senhor através do poder do Espírito Santo. Pentecostes é uma das coisas mais importantes para nós, porque foi a descida do Espírito Santo em nós. Quer dizer, quando nós reconhecemos que somos falhos, arrependemos do nosso pecado, o Espírito Santo vem residir em nós. A igreja somos nós. Não são edifícios, mas somos nós. Nós somos impulsionados para ir, para falar desse amor, para restaurar vidas que estão no mundo com problemas, porque nós somos testemunhas do Senhor. Quando nós recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo toma conta de nós, faz com que a gente veja o que temos que fazer quando nos alimentamos da palavra, quando nos alimentamos do Espírito Santo. Esse Espírito Santo faz diferença em nós. Onde há missão, há crescimento. Onde há o Espírito Santo, está atuando a transformação de vidas. Atos 2 não é apenas um capítulo bonito da Bíblia. É um manual de missão com poder. A igreja nasceu em um ambiente multicultural, evangelístico e fervoroso. Nós fomos chamados para reter o fogo do Espírito Santo, mas não para reter o fogo do Espírito Santo, mas para espalhá-lo até os confins da terra. Você já pediu uma aplicação para você, uma conclusão para você? Você já pediu para ser cheio do Espírito Santo? Com o propósito certo? Que nação ou povo você está ignorando ao seu redor? Como a sua igreja local pode refletir o modelo de Atos 2? Você quer viver o Pentecostes que impacta o mundo? Ore hoje pedindo isso. Fogo que transforma, línguas que comunicam a Cristo, coração missionário que não se incomoda, porque o Espírito Santo não veio para nos entreter, ele veio para nos enviar. Então, meus irmãos, essa palavra foi para mim e foi para você. Nós recebemos o Espírito Santo em nós, que que nós não deixemos esse fogo se apagar. Que nós não deixemos de falar de Jesus, porque esse é o nosso principal papel aqui no mundo, é falar de Jesus, é tirar vidas do pecado através do poder do Espírito Santo. Não podemos pregar, não podemos falar de Jesus se não tivermos o poder do Espírito Santo. Porque momentos vão vir, meus irmãos, que nós precisamos realmente
levantar a bandeira do Senhor e falar: nós queremos falar desse Deus maravilhoso. Não podemos ser testemunhas fracas. Não podemos pensar que é pela nossa própria força que iremos realmente fazer com que pessoas possam se sair do pecado. Não, meus irmãos, não é pela nossa própria força, não é pelo nosso próprio intento ou corpo, não, é pela força do Senhor. O Pentecoste veio, ele não foi embora, ele veio, e todo aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Salvador tem essa missão de falar de Jesus em todos os lugares do mundo. Essa é a nossa principal missão aqui na Terra, é propagar o Evangelho, para que muitas pessoas possam realmente reconhecer que Jesus é Senhor, que Ele morreu por nós, mas Ele também ressuscitou. Nós morremos em Adão, mas ressuscitamos com Jesus. Então, meus irmãos, nós somos as pessoas mais felizes desse mundo, porque nós temos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E Ele, quando subiu aos céus, Ele fez com que o Espírito Santo descesse e pudesse ficar residindo em nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. A nossa vida é realmente alicerçada no Espírito Santo. É Ele que nos convence. É Ele que convence pessoas do pecado. É Ele que convence pessoas de tudo aquilo que realmente ela precisa ser convencida. Nós precisamos, através do Espírito Santo, fazer com que pessoas possam nascer de novo, possam se arrepender, possam realmente entregar as suas vidas para o Senhor. Nós somos apóstolos, missionários, né? Na época que tinha apóstolos, Pedro, apóstolos, outros foram apóstolos, Tiago, João, pagaram o preço, mas não tiveram medo. Por quê? Porque eles tinham o poder do Espírito Santo. Paulo pagou o preço, mas não teve medo de morrer. Por quê? Porque ele tinha o poder do Espírito Santo. Nós precisamos desse poder para não termos medo de falar. Nós precisamos falar. Nós precisamos colocar essa palavra como coisa principal na nossa vida. Porque essa palavra, ela é uma espada de dois gumes. Ela veio para transformar vidas, mas ela só pode ser usada, ser realmente colocada no coração da pessoa e ela se arrepender dos seus pecados e querer ter uma nova vida em Cristo através do poder do Espírito Santo. Nós precisamos orar, nós precisamos nos ajoelhar, nós precisamos pagar o preço para que quando Jesus vier nos buscar, nós possamos subir com Ele. Assim como um dia Ele morreu por nós e subiu e está agora à direita do Pai. Nós também iremos subir e vamos estar para sempre com o Senhor. Não podemos guardar isso só para nós. Nós precisamos realmente levar essa mensagem que traz vida, que traz alegria, que traz paz, que traz multiplicação. Porque através da palavra de Deus, nós somos e seremos e outras pessoas também vão ser instrumentos do Senhor. Façamos discípulos de Jesus. Não façamos discípulos de nós mesmos, porque nós também somos encarregados de levar essa palavra, mas façamos discípulos de Jesus. A igreja de Atos 2, ela era unida, ela orava, ela buscava e o Senhor acrescentava. Por quê? Porque ele via que a igreja em si, toda ela, estava em uma só tarefa, que era salvar vidas. E estavam com o poder do Espírito Santo. Que nós possamos, meus irmãos, através dessa mensagem, acordar. Missões está no coração do Senhor. Missões é aquilo que Deus quer para cada um de nós. Levar essa mensagem do Senhor para que outras pessoas possam conhecer a Ele como Senhor e Salvador da vida delas. Que Deus o abençoe e o guarde e o livre de todo mal. Amém.